vamos compartilhar da palavra de nosso Deus. Você possa abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos 13, dos versos 4 ao 15. Atos 13, dos versos 4 ao 15. Acompanhem bem atentamente a leitura. Assim está escrito: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurando quem o guiasse pela mão, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Só até aqui, irmãos. Eu falei 15, mas só até o 13. Oremos. Pai querido, Deus, te louvamos, bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Tua palavra foi lida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos na dependência do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Genilson, quando você puder abrir essa porta para mim, tá bom? Quando eu for sair por aqui. Obrigado. Tá bom? Irmãos, ao ler esse texto, na preparação desse sermão, lembrei-me de quando, em 2009, passei um filme para os jovens e adolescentes da igreja onde eu era pastor de jovens e adolescentes. O filme conta a história de 4 missionários, jovens missionários, que deixaram os Estados Unidos para evangelizar uma tribo violentíssima na floresta do Equador. E esses 4 missionários, depois de muito planejar essa viagem ali para evangelizar o Aldames, eles desceram com um aviãozinho no rio, e logo quando eles desceram, eles foram atacados pelos índios e morreram ali. E conta a história, o filme, que logo após a morte deles, as suas esposas vieram trabalhar em missões em tribos indígenas aqui no Amazonas. Conta a história que o líder daquela tribo que ordenou o ataque aos missionários, depois se converteu, foi aos Estados Unidos falar de Jesus. A história é linda, a história do filme é maravilhosa, chama-se Terra Selvagem, e tem até no YouTube o filme completo. Um filme muito bonito, um filme que mostra, de fato, jovens que levaram a sério o ID do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações.
Irmãos, esse texto que nós lemos não trata de algo diferente disso. Ele não trata de algo diferente disso. Ele trata de homens que, entendendo a missão do Senhor Jesus Cristo, entendendo de fato o chamado de Deus para evangelizar os povos, para evangelizar as nações, para levar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, começaram a viajar. E aqui conta a história da primeira viagem missionária de Paulo. Conta a história de que Paulo, ele viajou, ele chegou a um determinado local, começou a pregar nas sinagogas, e começou a pregar para um homem influente, e naquele local tinha um certo mágico, chamado Bar Jesus, ou Elimas, que estava ali atrapalhando a mensagem ser pregada, e naquele exato momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, tendo discernimento, repreende a ação do diabo na vida daquele homem, e aquele procônsul, aquele homem influente, ele crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse texto, essa pequena perícope que nós lemos, do verso 4 ao verso 12, nos traz algumas lições importantes, porque todos nós somos comissionados a evangelizar, irmãos. Todo crente em Cristo Jesus, todo cristão, ele é comissionado a falar do grande amor de Deus, que te encontrou e que me encontrou. Nós somos alegres, nós somos felizes, contentes, nós somos gratos, porque a salvação nos encontrou em Cristo Jesus. Nós somos alegres, felizes, satisfeitos, nós somos gratos, contentes, porque a salvação de Deus, além de nos encontrar, nos tornou alvos desse amor maravilhoso, que mudou a nossa vida, a nossa concepção diante da realidade que vivemos todos os dias, independente das circunstâncias, independentes das dificuldades, somos contentes em toda e qualquer situação, pois é assim que esses homens mostram para nós, é assim que Paulo trabalha durante toda a sua vida, em todos os seus escritos. Porque somos comissionados a levar as boas novas, irmãos, a falar do grande amor de Deus, a levar esperança para os nossos vizinhos, a levar esperança para os nossos familiares. Vemos pessoas desesperançadas na atualidade em que nós estamos, famílias destroçadas. Vivemos, se assim eu posso dizer, um período pós-pandemia, apesar que estamos na pandemia, mas vivemos as consequências desastrosas em famílias do que foi essa pandemia, do que foi o Covid. Esses dias eu estava vendo um anúncio, né, de uma reportagem falando os órfãos da pandemia. Quantas crianças perderam os seus pais, perderam a família toda e estão em abrigos, ou estão com parentes, porque na pandemia a sua família foi dizimada. Nós estamos vivendo uma atualidade de conflito, de guerra, de inflação. Nós estamos vivendo situações instáveis que, se deixarmos levar o nosso coração, nós nos entristecemos, nós somos levados pelo medo, pela angústia, pelas incertezas da vida, irmãos. E quando nós olhamos a realidade de Paulo em sua primeira viagem missionária, nos traz a certeza e a convicção de que nós também devemos, irmãos, falar do amor de Deus, levar a esperança a tantos desesperançados, porque nós sabemos que a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não pode ser colocada nas coisas desse mundo, a nossa esperança não pode ser colocada em político, a nossa esperança não pode ser colocada na economia, na instabilidade econômica, a nossa esperança não pode ser colocada em nada dessa vida, porque na nossa esperança está em Deus. Porque tudo nessa vida vai passar, tudo isso vai passar. Quando eu falo isso, eu lembro novamente da história daquela senhora que chegou em mim: pastor, eu quero vir para a sua igreja. Eu falei: por quê? Não, eu estou chateada com o líder da minha igreja.
Porque toda vez que eu vou lá aconselhar com ele, ele só vira para mim, vai passar, irmã. Eu vou lá de novo, ele só fala, vai passar, irmã. Então eu quero vir aqui, que eu estou cansado de ouvir, vai passar. E ela ficou lá até ela falecer, lá conosco. Mas de fato, exatamente, irmãos, nós temos que entender que tudo nessa vida é transitório. Tudo nessa vida é passageiro. E que de fato todas as coisas passarão. Assim como a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. O que é de mais valor para a sua vida? O que é de mais valor para o seu coração? As coisas de valores eternos ou as coisas de valores passageiros, perenes, transitórios dessa vida? A sua dor vai passar, a sua angústia vai passar, o seu medo vai passar, os momentos difíceis, incertos da sua vida vão passar. As tribulações que você está sofrendo hoje, talvez no seu casamento, na sua família, na sua casa, vai passar. A diferença que tudo vai fazer é como você vai enfrentar tudo isso. Como chamado de Deus para levar esperança e tendo esperança no coração com aquilo que Deus fez em você, por aquilo que Deus fez em você, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele te deu, que é o de mais importante nessa vida. Porque você sabe para onde você vai, você sabe o que tem reservado para você, ninguém aqui tem dúvida. Sabemos por que Jesus morreu e o que Ele conquistou para nós na cruz. E se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, se nós temos essa esperança, eu não posso ficar calado. Eu preciso levar esperança para o meu vizinho. Eu preciso levar esperança para um familiar que está sofrendo, que não tem essa esperança no coração. Eu preciso levar essa esperança para um amigo de trabalho que está sofrendo e não entende que Deus tem algo melhor para a vida dele. Eu sei que nessa vida de evangelização, de evangelismo, e nós vamos trabalhar muito sobre isso, nós vamos encontrar dificuldades, irmãos. Mas Paulo aqui, ele nos traz algumas lições importantes no viver dessa evangelização, no entender o que Deus tem para nós e o que nós devemos levar para o outro, que a palavra de Deus fala que é as boas novas. Então nós somos transmissores de boas notícias. Olha que maravilha. Ao invés de eu ser um repetidor das más notícias, porque na verdade hoje nós temos repetidores de más notícias. Se você abre o Instagram e segue aqueles jornais de notícia, você vai encontrar só coisa ruim. Hoje nós somos inundados com más notícias na internet, na televisão. Você já reparou, você já fez um balanço de um telejornal, faz tempo que eu não assisto, mas de quantas notícias boas se tem em meia hora de apresentação de um telejornal? Ou quantas notícias boas você tem no Instagram, quando você segue esses jornais? Quantas notícias boas tem? A gente só vê assassinato, morte violenta, a gente vê estupro, a gente vê ladrão, roubo, a gente vê enganadores, estelionato, a gente vê só notícias ruins. E aí a gente se encharca de tudo isso, e nós somos então repetidores dessas más notícias, dessas notícias ruins. Nossa, você viu aquela situação daquele médico que fez lá, você viu aquela criança que foi abusada, você viu aquele senhor que foi assassinado brutalmente, aquele corpo que acharam ali no Rio das Antas, e a gente começa a viver essas más notícias, e esquecemos que nós somos chamados e comissionados para ser o quê? Transmissores de boas novas, porque quando nós transmitimos as boas novas, nós estamos transmitindo esperança. Mas quando nós somos repetidores de más notícias, nós não estamos transmitindo esperança. Nós estamos transmitindo desgraça. Nós estamos transmitindo caos. Nós temos, tudo isso serve para a gente ter uma realidade do mal no mundo. E tudo isso serve para nos despertar como filhos de Deus, como cristãos,
para que nós venhamos ser de fato luz nesse mundo e sal nesse mundo, onde eu venho iluminar, para dissipar as trevas, onde eu venho salgar, para conservar o mundo, a frear a degeneração, a degradação deste mundo, conservando. Qual é a diferença que nós estamos fazendo diante da nossa realidade? Qual é a diferença que você está fazendo? Ali em meio aos seus vizinhos? Qual a diferença que você está fazendo quando você vai no supermercado, está na fila do supermercado, aí alguém fala, nossa, que coisa que está acontecendo, que dificuldade, o pai matou o filho, depois o filho matou, né, a mãe, matou o cunhado, a cunhada. Aí você fala, nossa, está ruim mesmo, né? Lá o meu vizinho lá pegou lá e fez. Não, está ruim, mas Deus tem poder de mudar essa realidade. Está ruim, mas Deus é bom. Nós precisamos entender que essa maldade só vai acabar no mundo quando as pessoas amarem a Deus. Porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, rebater as más notícias com as boas novas. Porque nós não estaremos cumprindo se nós nos calarmos, ou se nós nos consentirmos com as más notícias que recebemos todo dia. E Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Se você encher seu coração de más notícias, de desgraça, o tempo todo, e você não entender que você foi comissionado para falar da salvação, das boas novas de Deus, você vai ser repetidor de más notícias. Você vai ser repetidor de más notícias, de coisas. Em vez de você levar coisas boas para o outro, esperança, você está levando desesperança, descrença. E quanto nós deixamos de ser agentes de Deus para sermos agentes do mundo, agentes do diabo, agentes do inferno. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. E a primeira lição que Paulo nos traz aqui, em relação ao nosso chamado de ser agentes de boas novas, comissionados para falar as boas novas, é que de fato Deus tem um chamado em sua vida. Deus comissiona, mas também Deus dá estratégia. Você fala assim, pastor, eu sei, tá bom, Deus me chamou, Deus me comissionou, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E Paulo fala bem claro aqui, deixa bem claro que Deus chama cada um de nós para falar do amor, ser agente das boas novas, mas Deus também dá a estratégia. Eu acabei de vir com algumas irmãs lá do Paraná, da viagem missionária, fiquei lá uma semana, eu, a Vani, a Weida, a Miriam que está aqui, né? Nós fomos lá para o Paraná, ficamos com a Faidem, com a Linda ali, uma semana. E nós ficamos maravilhados da estratégia que Deus deu para a Linda e para a Faidma falar do amor de Deus. Né, elas contando que no começo do trabalho era muito difícil, porque eles tinham que ir de porta em porta, e quando chegava as pessoas estavam bêbadas ou não estavam em casa, pendurava a sacolinha da doação ali na palha das casinhas, e depois ficava de voltar, de repente era muito difícil, de repente Deus muda tudo. E agora as doações, eles vão lá para buscar as doações, e ao pegar as doações eles vão ouvir a palavra de Deus. E eu estava lá, mas a Miriam, a Vani, a Weida, nós vimos claramente famílias e mais famílias chegando, seja por meio dos trieirinhos ali no sertão do Tocantins, onde nós estávamos, seja por meio de carro ou de moto, mas chegavam famílias e famílias, e eles esperavam, enquanto a Linda atendia lá para a doação de roupas e utensílios, e eles iam ouvindo a palavra de Deus. Cantamos, louvamos, adoramos e pregamos a palavra de Deus, falando o amor de Jesus, trazendo esperança para aquele povo. Deus comissionou as irmãs para aquela região, mas Deus também deu a estratégia. E tem sido uma bênção. Olha o que Paulo fez aqui, irmãos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha que interessante, irmãos. Lucas enfatiza duas coisas aqui. Em primeiro lugar, que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Irmãos, nós cremos
Na teologia reformada, a igreja presbiteriana, as igrejas de cunho reformado, entende que todo aquele que é salvo, ele é batizado pelo Espírito Santo. E o batismo, a evidência do batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, que o Espírito Santo está sobre nós, é o que, irmãos? É o desejo de falar de Deus, do amor de Deus, é a alegria no coração, é o desejo de falar do Senhor Jesus Cristo, dessa tamanha salvação, desejo de evangelizar, porque o nosso coração está cheio do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo nos comove e nos move a falar desse amor de Deus. Lucas enfatiza então que esses irmãos foram enviados pelo Espírito. E todos nós, irmãos, na nossa, se eu posso dizer, entre aspas, na nossa individualidade, somos enviados pelo Espírito para falar do amor de Deus. Qual é a função do Espírito Santo? Já parou para pensar? Qual a função do Espírito Santo? Nos revestir de poder para falar. Que Jesus falou quando foi assunto aos céus aos discípulos? Esperai aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para evangelizar, para falar do amor de Deus. E Pentecostes, de fato, revelou para nós, revelou para mim e para você, que todos nós recebemos o Espírito Santo para falar do amor de Deus. Mas também, irmãos, Lucas deixa bem claro que todos nós, irmãos, todos nós, somos vocacionados, chamados por Deus, enviados pelo Espírito, por meio da igreja, para missões específicas. Nem todos nós somos chamados para missões específicas. A Faidmin, a Linda, está lá no Paraná. Pastor Hacem, ele foi chamado para missões específicas, missões urbanas. Leopoldo, quando estava conosco, ele foi lá para o Oriente Médio, lá para... Qual que é o nome, gente? Esses dias eu estava com o nome do país na minha cabeça. Nepal. Leopoldo foi pelo Nepal, depois foi para os ribeirinhos. Nós temos missionários no Uruguai. Ashbel Green Simon, fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, ele saiu dos Estados Unidos em 1855, viajou 5 meses do porto de Baltimore, nos Estados Unidos, para chegar aqui no Rio de Janeiro, 5 meses de navio. Desembarcou em 1º de agosto de 1855, no mesmo ano, depois 5 meses depois de viagem no mar, para trazer a mensagem da salvação, da fé reformada, da graça de Deus aos brasileiros. Em pouco tempo de vida, ele fundou uma igreja presbiteriana, um presbitério, né, uma universidade. E a obra de Deus se espalhou pelo Brasil, irmãos. Eu falei da história daquela mulher lá em Uberlândia, se eu não me engano, lá em Minas, que ela entrou dentro da igreja para reclamar de uma certa situação que ela achava que estava errado. E de repente ela foi impactada pelo evangelho da salvação. A sua filha casou com a filha do pastor. O seu filho casou com a filha do pastor, se tornaram missionários aqui em Goiás, e mais de 17 igrejas foram plantadas por meio deles. Porque realmente entenderam que foram chamados, irmãos. E eu já falei várias vezes, irmãos, que culto faz parte da nossa vida. O congregar faz parte da nossa vida. O sentar aqui para receber a mensagem de Deus faz parte da nossa vida cristã. Para nos preparar, nos encorajar, nos fortalecer a viver a nossa missão no dia a dia. Existem os comissionados por Deus para missões especiais, para ir para tribos de índio, para ir para o Paraná, como a Linda e a Faidman, para lugares específicos, mas todos nós somos comissionados pelo Espírito Santo para falar do amor de Deus, para frear a degradação deste mundo.
o mal desse mundo, porque se nós calarmos, irmãos, cada vez mais as más notícias vão aumentar. Nós temos que rebater as más notícias trazendo o amor de Deus. Deus freará, Deus trará um fim a toda maldade nesse mundo. Deus trará a esperança. A própria criação geme na expectativa da redenção que vai haver no porvir, irmãos. Nós temos que trazer esperança aos corações dessas pessoas que estão perdidas, com desesperança por causa da maldade que se propaga no mundo, e as pessoas estão mais vendo as coisas ruins do que enxergando a ação de Deus. Esse texto, irmãos, fala que Deus dá estratégia para cada um de nós. Mas esse texto também, ele traz para nós uma outra realidade, um outro ensinamento. Que na nossa ação missionária do dia a dia, se nós entendermos que nós devemos ser agentes de Deus para falar, trazer esperança, é certo que você vai ter resistência. Somos comissionados, somos chamados, enviados por Deus para trazer esperança. Nós temos que trazer esperança, rebater as más notícias com as boas novas de salvação e trazer esperança. Mas vamos ter resistência. Assim como Paulo enfrentou resistência, irmãos. Aonde há resistência diabólica, temos que ter a certeza que Deus vence essa resistência. Não foi assim que aconteceu com o tal de Elimas, o mágico? Não foi assim que o texto revelou para nós? Que Paulo se levantou com grande poder, com grande audácia e repreendeu Satanás? Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar resistência. Não tenha medo de enfrentar ataque. A sua vida tem um propósito aqui nessa terra. A sua vida tem um propósito. Você precisa falar do amor de Deus. Você precisa falar daquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa falar dessa tão tamanha salvação. Você precisa ser um agente de boas novas. Não tenha medo. Se levantar o mal contra ti, se levantar a oposição contra ti, Deus derrotará a oposição maligna. Deus levantará. Você não precisa, talvez, entrar num coletivo de ônibus aqui para Goiânia e dar boa tarde, eu quero ir falar alto, gritar. Você não precisa ir para a Praça Bom Jesus, subir num banco e falar, mas Deus te dará a oportunidade de você trazer esperança para um coração desesperançado. E se houver resistência, Deus vencerá essa resistência para alcançar esse coração, mas é necessário que você fale. Fale em amor, fale em brandura, fala desse amor de Deus. Nós não podemos ser aquele tipo de crente que fala, você está em pecado, Deus vai te castigar, aceita Jesus agora, porque senão você vai ser corroído por um câncer, vai ser atropelado por um caminhão, um raio vai cair na sua cabeça. Misericórdia, né, Carlinhos? Misericórdia. Não, a gente precisa falar desse amor de Deus. Olha, Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele deu seu Filho para pagar toda a dívida que era sua, toda a condenação, toda a dor. Há esperança para esse mundo. Há esperança, ainda há esperança, porque Deus diz na palavra que Ele venceu a morte e agora nós temos vida, e que um dia o seu Filho voltará e exterminará todo o mal da terra. Há esperança. Então, irmãos, Deus te comissionou. Deus dará a estratégia de você falar no momento certo, na hora certa, para trazer esperança para corações. E Deus também vencerá toda a oposição diabólica na proclamação desse evangelho. E por último, irmãos, terceira lição que esse texto nos dá. Pode ser, irmãos, que na dificuldade da proclamação, na dificuldade da missão, tenha ocasião de situações, ou aconteçam situações que você desanime,
que você acha, não tem jeito mais, esse mundo não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, essa família não tem jeito. Que possa até provocar desistência, como foi o caso aqui de João Marcos, no verso 13. Ele desistiu. Não sabemos, a Bíblia não traz a causa por qual João Marcos desistiu. Se foi por causa de uma troca de liderança, onde Paulo assumiu a liderança, ou se foi porque ele não concordava com a evangelização dos gentios, ou porque de fato ele sentiu saudade da sua casa, nós não sabemos. Mas sabemos que ele desistiu. Mas depois, Deus levantou João Marcos, de uma tal forma que lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo fala o quão importante João Marcos era em seu ministério, irmãos. Eu sei, irmãos, que a ingratidão de certas pessoas pode trazer desânimo. Eu sei que situações complicadas na vida, que tentam atrapalhar de sermos agentes de boas novas, porque somos encharcados de situações difíceis, pode trazer desânimo e fazer-nos desistir. São vários fatores que nos tentam fazer desistir, irmãos. A nossa própria carne, o mundo, o diabo. Paulo fala lá em Efésios que nós enfrentamos 3 inimigos. Enfrentamos a nossa própria carne, enfrentamos o mundo, enfrentamos também a ação demoníaca o tempo todo contra nós. Mas em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Em Cristo Jesus já vencemos, já foi vencido. O que nós precisamos entender é que, por mais divergência que nós vamos ter, por mais que vontade de desistir, o Espírito Santo nos condiciona a focar na nossa missão. Nós precisamos focar em nossa missão. Você precisa focar na sua missão. Você precisa focar. Você precisa ser um crente focado, um cristão focado. Eu preciso falar do amor de Deus para quem Deus colocar no meu caminho. Já falou assim? Amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer na segunda? Segunda-feira eu vou pegar uma promoção lá no Rio Vermelho. Segunda-feira eu vou sair, eu vou na casa do meu familiar, eu vou ali. Você já falou, hoje eu quero falar do amor de Deus. Hoje eu vou falar do amor de Deus. Eu vou focar. E você começa a falar do amor de Deus. Chega à noite, você faz esse balanço. Quantas pessoas ouviram do amor de Deus por meio da minha boca hoje? Quantas pessoas? Olha, meu vizinho ouviu. Aquela mulher lá no mercado ouviu. Na frutaria, né, ou no açougue, sei lá onde você for. Você falou, Jesus te ama. Deus te ama. Às vezes a pessoa quer ouvir isso, irmãos. Às vezes a pessoa ela está sentindo tão mal amada, ou está tão triste, está sentindo que se ela ouvir Jesus te ama, vai fazer uma total diferença na vida dela. Com toda sinceridade, um abraço diz Jesus te ama, um aperto na mão, Jesus te ama. Vai fazer uma diferença tão grande. Tão grande. Diante de tanta desgraça nesse mundo, você receber esse carinho, receber uma palavra dessa. O quanto é difícil, irmãos. Eu tenho uma menina de 7 anos, a Carolina, tem hora que ela fica assim, papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Isa, eu te amo. Aí volta de mim, papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Eu falei, Carolina, tá bom, já sei que você me ama. Tá bom. Deixa ela ficar falando o tempo todo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes nós não falamos. Deixamos de falar que amamos. O irmão, a irmã, o marido, a esposa, os filhos. A gente tem essa dificuldade, muitas vezes tem porque o nosso contexto foi muito difícil. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe. Não porque eles não me amassem, mas porque era uma família muito assim, diferente, seca, muito assim, não recebeu também dos seus pais um eu te amo, né? Minha mãe disse que ela foi criada somente pela mãe e pelos irmãos, porque o meu avô, ele saía para trabalhar lá em Jaraguá, ficava lá 1 ano, quando ele voltava 1 ano de novo,
Ele vinha, trazia as coisas, engravidava minha avó, ia embora, ficava mais um ano. Quando eu voltava, vinha, trazia as coisas, engravidava minha avó. Chegou um momento que os filhos mais velhos, pai, para, nós não aguentamos mais, né? Nós estamos aqui cuidando das crianças, para. Ou você larga as coisas de Jaraguá e vem morar com a gente, muda as coisas. Porque meu tio mais velho estava cuidando das crianças que meu avô vinha e deixava. E era uma pobreza, uma dificuldade tremenda. E minha mãe foi criada como mulher, a filha mais velha, cuidando das filhas mais novas, junto com os irmãos mais velhos, que tinham que trabalhar para sustentar os irmãos mais novos, naquela dificuldade toda, né, e nunca ouviu também. E assim não soube repassar. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Não ouviram, não sabe falar eu te amo porque não recebeu, não é porque não ama. E muita gente precisa ouvir do amor de Deus, de um Deus que se importa. Porque o que muita gente tem ouvido é de um Deus que castiga. A ideia de muita gente é um Deus que está sentado no trono, né, com um raio na mão, ou com um chicote na mão, ou com alguma coisa para castigar. A ideia de muita gente tem de Deus é de um Deus que castiga e um Deus que está pronto para ferir. Não tem-se mais a ideia de um Deus de amor. Eu estava aqui no último sermão querendo falar de um adolescente que eu pastoreei na outra igreja, que toda vez que eu falava de Deus como pai, ela chorava. Toda vez que eu falava de Deus como pai, ela chorava. E um dia eu sentei, o que foi? Aí ela, pastor, eu não consigo enxergar Deus como pai. Eu falei, por quê? Porque eu fui abusada pelo meu pai dos 5 anos aos 11 anos de idade. Hoje meu pai está preso, eu moro com a minha mãe. E toda vez que eu penso em Deus como pai, eu penso num Deus abusador. E a gente trabalhou no coração daquela menina. Trabalhou porque a imagem que ela tinha de pai era de um pai abusador. E que toda vez que a gente chamava Deus de pai, ela tinha uma rejeição por Deus. E quantas pessoas não têm uma imagem distorcida de um Deus por coisas que viveram, irmãos? Deus venceu aqui ao Elimas, né, a Bar Jesus aqui, que era chamado filho de Jesus, e Paulo chama de filho de diabo, para que o evangelho alcançasse a pessoa certa. Quem sabe esse homem também foi alcançado. Mas precisamos trazer esperança, irmãos. Ajudar as pessoas que estão cheias de traumas, de tantas coisas difíceis que passou na vida. E muitas vezes Deus nos dá a estratégia, Deus nos dá a oportunidade, nos dá a estratégia, e muitas vezes nos calamos. Não podemos deixar as oportunidades passarem. Não podemos deixar de falar do amor de Deus e trazer esperança. De dar um abraço em uma pessoa que está chorando, sofrendo. Se você parar para ouvir nessas filas aí da vida, você vai ver muita gente reclamando da vida, muita gente reclamando mesmo. Eu já falei isso várias vezes, quando a gente cumprimenta uma pessoa e fala assim, bom dia, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Mas se você pega na mão dela ou pega no ombro e insiste, meu irmão, minha irmã, está tudo bem mesmo? Está tudo bem mesmo? E olha bem no olho. Se não tiver, essa pessoa desmorona. Não está. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. E aí é a oportunidade que Deus nos dá de trazer esperança, de poder ajudar, de poder orar por essa pessoa. Um momento de oração. Não é só dizer, eu vou orar por você. Não, vamos orar. Vamos orar. Dar uma palavra de esperança. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Nós precisamos viver o cristianismo, voltar à prática do cristianismo da igreja primitiva, irmãos. Nós não podemos continuar sendo meros espectadores de um culto, crentes domingueiros. Nós não podemos ser assim, irmãos. Meros assistentes, eu vou assistir o culto. Nós estamos aqui para ser telespectadores de pastor, de culto, de louvor, não. Nós viemos à igreja aos domingos para comunhão com os irmãos, para crescer na graça, no entendimento da palavra de Deus e ser motivados e encorajados a entender a nossa missão
e levar adiante tudo aquilo que Deus quer que nós fazemos, irmãos. Para isso serve a igreja, para isso serve o congregar. Local onde você vai ser tratado, onde você vai ser cuidado. Seus filhos vão aprender da palavra de Deus, os adolescentes vão aprender a amar Jesus. Eu sempre falo para os líderes aqui, nós não estamos aqui para entreter criança, para não atrapalhar culto. Nós não estamos aqui para entreter juniores, entreter adolescentes, entreter jovens. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Nós estamos aqui para apontar para Jesus, para levar os corações das criancinhas a amar Jesus, dos jovens a amar Jesus, dos adolescentes a amar Jesus, para que eles façam a diferença nesse mundo. Porque somente por meio do amor de Deus, nós vamos fazer a diferença nesse mundo, irmãos. Nós vamos trazer filhos melhores para este mundo. É aquela velha história, né? De pessoas que falam assim, eu vou casar, mas não vou ter filho. Ah, você vai casar e não vai ter filho, por quê? Não, esse mundo é mau demais. Vou trazer filho nesse mundo para sofrer? Né? Não, nós não pensamos assim. Eu vou trazer filhos melhores para esse mundo mau. Os meus filhos vão fazer a diferença nesse mundo. Os meus filhos vão mostrar o amor de Jesus Cristo. Os meus filhos vão ajudar esse mundo mau. Eu não vou livrar os meus filhos desse mundo mau, mas vou trazer filhos bons para este mundo mau. Esse é o nosso compromisso, irmãos. Amém? Vamos orar.